Gente de Deus, boa noite. Boa noite, gente. Muito bem, a graça de Jesus para todos. Amém? A graça de Jesus também para os que pela internet nos assistem nesse momento, em qualquer lugar do mundo onde você esteja. E eu quero falar de passagem aqui importante. Quando o Clauber Carrenho disse que a igreja é fria, ele estava se referindo ao clima natural, viu, gente? Porque o clima espiritual é quente. Amém, gente? Porque o Espírito de Deus está aqui, ou não? Quem já sentiu o Espírito de Deus? Eu senti. A gente começou a sentir aqui nos louvores, a unção de Deus aqui. Obrigado, Maestro Rubinho e toda a equipe de louvor. Foi maravilhoso sentir a presença de Deus. Então, esse lugar aqui é quente espiritualmente. Amém? Vamos ficar de pé, então? Vamos lá? Vamos aquecer um pouco mais no ambiente natural agora, né? Então, você vai sair do seu lugar, você vai dar pelo menos 2 abraços em quem você não deu ainda. Vamos aquecer um pouco o ambiente natural, porque o ambiente espiritual já está quente pelo Espírito. Vamos lá. Sai do seu lugar. Muito bem, gente. Pode sentar. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Amém. Nós estamos, então, desde o último domingo, numa nova série de mensagens que estamos chamando de Edificando para o Futuro, baseada, então, no livro de Neemias, e não apenas no livro dele, mas na experiência que ele vivenciou para reconstruir não apenas os muros de Jerusalém, mas também a vida, a nação, o povo, a identidade de uma forma geral. Então, nós, na semana passada, o pastor Lisanes falou sobre encarar o desafio. Quando nós estamos, então, diante de momentos difíceis, diante de desafios, diante de muralhas, nós não precisamos temer. Nós não podemos temer, na verdade, nós temos que encarar. E hoje, dando, então, continuidade a essa série, nós vamos falar sobre criar o alicerce. Ou seja, o que é necessário, então, para que nós avancemos diante dos desafios. Porque percebam uma coisa importante, gente. Todos nós temos os nossos desafios cotidianos, não é verdade? Todos nós temos os nossos desafios macro, vamos dizer, que envolvem algo que está fora do nosso ambiente, do nosso ciclo menor de influência, como o país, o estado, a cidade, o bairro. Mas nós também temos desafios cotidianos dentro, às vezes, da nossa própria casa, envolvendo a nossa vida financeira, envolvendo o nosso casamento, envolvendo a nossa carreira, envolvendo os nossos relacionamentos, envolvendo a criação dos nossos filhos, envolvendo todas as esferas da nossa vida. Então é por isso que nós vamos basear nossa reflexão dessa noite em Neemias capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Neemias capítulo 2, se você também que está nos assistindo pela internet, deseja acompanhar a leitura bíblica, procure aí, ache no seu tablet, no seu smartphone, o próprio texto bíblico da Bíblia Sagrada, do livro. Abra comigo, por favor. Neemias capítulo 2. Neemias no capítulo 2. Aqui na Bíblia, Nova Versão Internacional, a página é 376. Se ficar mais fácil para você aí. 376 na Nova Versão Internacional. Neemias capítulo 2. Eu não sei se eu pergunto assim, todos já acharam? Não sei se, eu acho que eu vou passar vergonha ou não, vamos ver. Todos já acharam, gente? Amém? Opa! Amém. Fiquei surpreso. Muito bem. Estão lendo a Bíblia em casa, gente? Parabéns. Neemias capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. No mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá,
para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Perceba agora esse versículo, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei me enviou. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Vá agora para o versículo 20 do mesmo capítulo 2, por favor, versículo 20. Eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas, no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Vamos orar mais uma vez? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Esse é o momento que eu sempre gosto de reservar para que você peça a Deus de maneira muito particular, muito singular, muito individual, que Ele fale com você nessa noite. Que Ele ministre lá dentro do seu coração. Que Ele ministre de maneira profunda, prática, desafiadora, de modo que você não tenha dúvida alguma de que foi Ele quem falou com você, de que foi Ele quem ministrou o seu coração, de que foi Ele que de alguma forma moveu a sua vida nessa noite. Então faça essa oração, você e Deus, individualmente. Senhor, no nome de Jesus, que seja assim. Mova a nossa vida. Fale conosco nessa noite de maneira muito clara, profunda, prática. E que não tenhamos dúvida alguma, de que de fato, se o Senhor falou conosco, que entendamos de fato que foi a tua mão, a tua voz, o teu toque. O Espírito do Senhor tem liberdade para nessa noite estar aqui trabalhando o nosso coração, a nossa alma, as nossas emoções, os nossos afetos, a nossa mente. Então que seja assim, Senhor, que possamos sair daqui renovados, desafiados, revigorados para uma nova semana que se inicia, Senhor. Que seja assim, nós oramos dessa forma, quebrantados, no nome de Jesus. Amém e amém. Neemias tinha diante de si um grande desafio. Talvez o maior desafio da sua vida. Talvez o desafio que ele mesmo não imaginaria que um dia tivesse diante de si. Neemias, muito provavelmente, nascera já na Babilônia. Vocês vão se lembrar que o povo de Deus foi levado cativo mais ou menos em 586 a.C. para a Babilônia. Então, geralmente, como os babilônicos faziam, eles levavam as pessoas mais cultas, mais instruídas, os líderes religiosos, as pessoas mais abastadas, as pessoas que de alguma forma poderiam contribuir com a cultura e com a sociedade da Babilônia. Então, eram essas pessoas que eram levadas. Por exemplo, Daniel, a estirpe de Daniel, os seus amigos, eram esses tipos de pessoas que eram levados cativos. Mas provavelmente Neemias nasceu já na Babilônia, ou seja, já no exílio da Babilônia. Algum tempo depois, então, a Pérsia toma o poder, conquista a Babilônia, subjuga a Babilônia e passa então agora a ser os colonizadores do povo de Deus. O povo de Deus então passa a ser cativo ou colonizado pelo povo persa. Então chega um momento da vida do povo de Deus, e em especial o livro de Neemias vai retratar muito bem isso, que o povo de Deus em Jerusalém precisava de ajuda. Ou seja, aqueles que ficaram para trás, aqueles que não foram levados cativos, aqueles que não foram prisioneiros para a Babilônia, precisavam urgentemente de ajuda.
Ajuda para reconstruir a sua vida. Não apenas para reconstruir os muros. Ajuda para reconstruir a vida religiosa, a vida econômica, a vida social, a segurança pública, a identidade como povo, afinal de contas, quem nós somos. Deus então levanta de maneira muito específica duas pessoas. Esdras, que era um grande escriba, sacerdote, um homem de Deus, um líder religioso, mas levanta também Neemias, um gestor, um líder, um homem ao mesmo tempo quebrantado, um homem sensível a Deus, mas ao mesmo tempo um homem prático, pragmático, que entendia o que precisava ser resolvido e simplesmente ia e resolvia. Então Neemias vai nos dizer aqui, Deus coloca no coração desse homem para que ele vá até Jerusalém ajudar o seu povo, ajudar os seus antepassados, ajudar aqueles que um dia ficaram para trás, mas que agora precisavam de ajuda. Então perceba o que é que Deus faz, gente. Perceba o que é que Deus faz. Mesmo diante da nossa rebeldia, mesmo diante muitas vezes do virar as costas para Deus, mesmo diante do nosso esquecimento dos mandamentos de Deus, Deus não abandona o seu povo. Mesmo diante da humilhação, do opróbrio, Deus não se esquece do seu povo. Aliás, olhem bem para mim aqui. Neemias estava diante aqui de duas situações, ou de duas possibilidades. Olhem bem. Neemias estava diante do opróbrio, da humilhação do povo de Deus. Ou Neemias estava diante de uma grande oportunidade e de uma grande possibilidade de não apenas fazer algo pelo povo de Deus, mas fazer com que o povo de Deus, mais uma vez, experimentasse a presença de Deus de maneira singular e inédita. De que maneira, então, Neemias olhou para essa situação? Essa que é a grande questão. De que maneira, então, Neemias encarou esse fato, essa situação de opróbrio? É exatamente o que ele vai relatar para nós. É exatamente isso. Então, quando nós estamos diante da reconstrução da nossa própria vida, imagine agora imagine a sua situação particular, a sua situação pessoal. Imagine então que você precisa reconstruir alguns aspectos da sua própria vida, na sua família, na sua carreira, nos seus sonhos. Imagine que você está diante então desse desafio. O que fazer? Como começar? A partir de onde começar? Quais os passos nós daremos? Então, de acordo com a experiência de Neemias, eu quero imaginar aqui 3 elementos que Neemias usou para criar o alicerce. Porque nós precisamos de um alicerce, gente. Quando nós vamos reconstruir qualquer área que seja da nossa vida, nós precisamos de um alicerce firme, no qual nós vamos nos apoiar e nós vamos em frente, então, para refazer a nossa vida, para reconstruir nossa carreira, para reconstruir nossa casa, para reconstruir, enfim, os muros da nossa vida, para que nós nos sintamos, mais uma vez, protegidos, resguardados e seguros. 3 elementos. O primeiro deles é a dependência de Deus. A dependência de Deus. E aqui nós vamos entender um pouco melhor qual era esse Deus que movia a vida de Neemias. Percebe isso aqui, gente, como é importante isso aqui. A gente não pode falar de reconstruir os muros. Nós não podemos falar de reconstruir nossa vida pessoal, nosso casamento, seja o que for, a nossa carreira, sem nós falarmos em Deus antes. Nós não podemos falar de técnicas de gestão. Nós não podemos falar de dicas de coaching, sem antes falarmos da própria presença de Deus. Porque é Deus quem reconstrói a nossa vida. Amém, gente? Ele é quem reconstrói a nossa vida. O psicólogo, o psicanalista, o coach, ele pode dar dicas muito boas, muito valiosas, mas quem reconstrói a vida do ser humano é Deus. Ele é quem reconstrói. Ele é quem nos refaz. Ele é quem nos tira do pó e nos refaz. E nos endireita mais uma vez. Então, que tipo de Deus, quem é esse Deus que move a vida de Neemias? Para nós entendermos um pouco, nós temos que voltar no capítulo 1. Acompanhe na sua Bíblia comigo.
Capítulo 1, o versículo 5, a partir do versículo 5, acompanhe comigo a leitura, olha o que aqui diz, olha a oração de Neemias. Então eu disse, isso é Neemias orando, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos cometido. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se vocês voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Ok, até aqui. Esse é o Deus de Neemias. Um Deus que certamente havia sido esquecido antes do exílio. Antes do exílio. Um Deus que infelizmente foi abandonado pelo seu povo. Um Deus que foi marginalizado pelo seu próprio povo, aquele povo a quem Deus havia escolhido. Então o que é que acontece no exílio? Deus mais uma vez começa a se revelar para esse povo. Os sacerdotes estavam lá, provavelmente nessa época do exílio babilônico, começaram o que conhecemos como sinagogas, porque o templo havia sido destruído. E o templo na vida do povo de Israel é uma das marcas religiosas mais importantes, porque era ali onde eles faziam os sacrifícios, onde eles iam ali, ano após ano, a confessar os seus pecados. Era ali onde eles acreditavam que Deus estava presente, era dentro do templo. Mas agora não existe mais templo. Foi tudo destruído. O que é que nós vamos fazer então? Então foi aqui que eles começaram a entender, foi no exílio que eles começaram a entender que Deus está conosco em todos os lugares. Que Deus nos acompanha para onde quer que a gente vá. É por isso que Neemias começa orando assim, Deus dos céus. Deus não é um Deus de um templo, de um lugar específico. Deus não está só aqui no Morumbi, não, gente, nessa igreja, não. Quando nós formos embora daqui, Ele vai conosco. Porque a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade nos acompanham todos os dias da nossa vida. Por onde quer que a gente vá. Então é esse o Deus de Neemias, e é esse o Deus também que a Escritura Sagrada pede que a gente creia. É esse Deus, Deus dos céus, o Deus que não se confunde com a sua criação, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus imortal, o Deus eterno, o Deus soberano, o Deus que controla todas as coisas, é esse Deus. É um Deus amoroso, é um Deus bondoso, é um Deus que com a sua boa mão, Ele move a nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Mas não apenas isso. É um Deus que requer de nós a nossa obediência. O nosso coração, irrestritamente. É um Deus que requer de nós a nossa honra, o nosso louvor, a nossa atenção, o nosso desejo. Esse é esse Deus. Não é um Deus que a gente pode brincar com Ele. Não é um Deus que a gente simplesmente diz assim, não, já que eu sou escolhido de Deus, como muitos deles criam, o povo de Israel, já que eu sou escolhido por Deus, eu vou viver qualquer vida. Aí Deus disse, não. De mim não se zomba. Nós não podemos zombar desse Deus, que apesar de ser bondoso, misericordioso e amoroso, nós não podemos zombar da sua presença. Mas perceba, gente, que Neemias, algo que me toca muito aqui em Neemias Neemias não apenas conhecia cognitivamente a esse Deus, ele tinha uma experiência profunda com Deus. Porque certamente eu imagino aqui, que não apenas os seus pais contaram o que havia conhecido, o que havia acontecido, o que Deus havia feito na vida deles, mas Neemias viu com seus próprios olhos. O que Deus, mesmo no exílio babilônico e depois subjugados à Pérsia,
Mesmo ali o que Deus havia feito na vida do povo de Israel. Então, para Neemias também, esse é o Deus que faz maravilhas no meio do seu povo. É esse Deus. É o Deus que abre o mar vermelho. É o Deus que levanta mortos. É o Deus que cura. É o Deus que faz milagres. É esse Deus. Então foi esse Deus, gente, foi movido pela consciência desse Deus, que Neemias se levantou e foi até o rei Artaxerxes, então, para pedir liberação para ir para Jerusalém. Mas aqui me permita abrir um parêntese importante. A minha oração, constantemente, é que nós não apenas ouçamos falar de Deus. Preste atenção, gente. É que nós, aqui da Igreja Batista do Morumbi, de maneira muito especial, não apenas ouçamos falar de Deus. Não apenas venhamos para os cultos, para as celebrações, ouçamos a palavra e vamos embora daqui, como se Deus tivesse ficado lá dentro, naquele templo, no templo da igreja. O que eu oro é para que Deus marque a nossa vida. É isso que eu tenho orado. Ou seja, eu oro para que nós tenhamos uma experiência mais profunda com Deus. Uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. É isso que eu tenho orado. Porque é isso, gente, preste atenção. É isso que em meio aos momentos difíceis da vida, são essas experiências com Deus profundas, e não apenas ouvir quem Ele é, mas saber lá no íntimo, entender lá no íntimo, como Neemias entendeu. São essas experiências que nos momentos que nós vamos precisar reconstruir os muros da nossa vida, seja em qualquer área, vai nos impulsionar. São essas experiências que não vai nos permitir desistir e voltar atrás. São as experiências que nós temos com Deus. Preste atenção nisso, gente. São as experiências marcantes que nós temos com Deus. Aí eu pergunto para cada um de nós aqui, após a sua conversão, que talvez seja o momento mais marcante da sua vida com Deus, mas após a sua conversão, quais momentos marcantes você teve com Deus e que você consegue relatar? Quais momentos? Onde você conseguiu perceber que de fato era a mão de Deus que estava ali com você, sustentando a sua vida, sustentando a sua família, sustentando a sua vida profissional, a sua carreira, as suas finanças. Você consegue perceber? Diga para si mesmo agora, você consegue identificar isso? Então a dependência de Deus, gente, é fundamental. É um desses elementos mais importantes para nós criarmos esse alicerce que vai nos dar sustentação e vai nos ajudar a encarar o desafio de reconstruir os muros da nossa vida. De reconstruir nosso casamento, a nossa vida profissional, a nossa relação com os nossos filhos, seja o que for, a nossa dependência de Deus, a nossa consciência de quem Ele é, essa experiência profunda que só o Espírito Santo pode produzir em nós, de modo que a gente não tem dúvida nenhuma de que é Deus que está ali conosco. Amém, gente? Então a dependência de Deus é o primeiro elemento desse alicerce. Mas o segundo elemento, que é também muito importante, para nós criarmos esse alicerce e nós conseguirmos avançar para reconstruir a nossa vida. E Neemias nos mostra isso de maneira muito clara. O segundo elemento, então, é o modelo mental. A maneira como Neemias pensava. A maneira como Neemias encarava a vida. O modelo mental, gente, simplesmente é o seguinte: é a forma que nós pensamos diante de qualquer fato da vida. É a maneira como a gente pensa. Modelo mental, então, é aquilo que nos ajuda a prever os perigos. Modelo mental, então, é aquela estrutura de pensamento que me ajuda a prever o que vem depois, os possíveis perigos, diante da reconstrução da nossa vida. Então nós vemos Neemias aqui de maneira muito clara, gente. Ele foi para o rei Artaxerxes, possivelmente já tendo feito todo o planejamento na sua cabeça. Ele já entendia o que é que ele precisava. Ele já sabia quais as ferramentas que ele necessitava para ir para Jerusalém e começar a obra de reconstrução daquele lugar. Ele sabia. Ele não chegou lá despreparado. Ele não chegou lá esvaziado. Ele chegou já lá consciente do que ele precisava.
É um modelo mental. Perceba aqui o que é que diz, então. Vamos verificar na Escritura Sagrada. Olha o versículo 4. O rei me disse, o capítulo 2, versículo 4. O que você gostaria de pedir? Perceba. O que, Neemias, você quer pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Aí o rei continua. Então o rei, estando presente também a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Perceba, gente, que Neemias já chega aqui preparado. Ele sabia do que ele precisava. Ele sabia do que ele necessitava. Isso tem a ver com modelo mental. A forma como eu estruturo a minha própria vida. Você pode pensar assim: Rivanildo, isso não é tão importante porque eu não sou gestor. Eu não sou líder. Eu não trabalho com liderança. Eu não sou sequer líder de equipe onde eu trabalho. Tudo bem, ok. Você pode até dar essa desculpa. Mas todos nós precisamos aprender a pensar um pouco como Neemias pensou. Todos nós. Porque, gente, todos nós, de uma certa forma, estamos construindo e reconstruindo a vida. Construindo e reconstruindo. Todos nós. Todos nós estamos sempre diante de desafios. Todos nós. Então, se eu não aprendo a pensar acerca da minha própria vida, se eu não aprendo a pensar de maneira estratégica sobre como, possivelmente lá na frente, pode acontecer que eu perca o meu emprego. Pode acontecer. O que é que desde já, então, eu preciso fazer para que eu não perca o meu emprego? O modelo mental, gente, me ajuda, por exemplo, a salvar meu casamento. A salvar meu casamento. Se eu percebo, já bem antecipadamente, que o termômetro da minha relação com meu cônjuge não está bem, tem alguma coisa errada. Eu já percebi. Porque o meu modelo mental me assegura de que alguma coisa está errada. A luz vermelha acendeu na hora. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, aquelas pessoas que constroem esse tipo de modelo mental, elas sempre se antecipam aos possíveis problemas. Elas se antecipam. Então, para não gerar um divórcio, eu vou me antecipar. Isso é tão sério, gente, que, infelizmente, vira e mexe, nós aqui pastores, nós da liderança, recebemos pessoas, casais, com esses tipos de problemas. E quando a gente começa a expor um pouco, a tentar mostrar para eles os problemas de acordo com o ponto de vista nosso que está aconselhando aquelas pessoas, é como se um insight viesse, é como se a ficha caísse. Poxa vida, é mesmo? É mesmo. O problema, a solução estava diante de mim. E eu não consegui perceber. Poxa vida, eu poderia ter feito isso de maneira tão simples, eu teria resolvido o meu problema de casamento. E não permitindo que chegasse a quase um divórcio. O modelo mental, então, nos resguarda para que quando a luz acende, eu já perceba que existe alguma coisa errada. A mesma coisa na relação com os nossos filhos. É a mesma coisa. Nós, pais, então, temos a responsabilidade de não apenas criar os nossos filhos, mas de estarmos sempre atentos, para que quando a luz acenda, a gente, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Ruth e eu constantemente oramos, pedindo graça a Deus, para que Ele nos ajude a identificar exatamente o momento onde Rebeca mostra alguma coisa que não é o normal dela, não é o natural dela, não é o natural. Nós estávamos então nos preparando para a chegada do Rafael. Graças a Deus ele está com 2 meses já, graças a Deus com saúde, muito bem. Daqui a algumas semanas ele já vai ser apresentado aqui, se Deus quiser. Mas nós sabíamos que poderia acontecer aquela velha situação do irmão mais velho ter ciúme do irmão mais novo. A gente sabe disso, né? Quem tem mais de um filho aqui sabe como é. Então nós precisávamos nos precaver para que ela tivesse o menos ciúme possível. Porque o ciúme ia acontecer, claro. Então nós começamos a trabalhar antes mesmo do Rafael nascer. Antes dele nascer. Eu comecei a me aproximar um pouco ainda mais da Rebeca. Eu já era muito mais, bem próximo, mas me aproximei mais ainda dela.
para que ela não sentisse falta dos pais, porque evidentemente a mãe ia ter que dar muita atenção ao Rafael. Então, o modelo mental, gente, que ao longo dos anos, vai nos precavendo de nos antecipar aos possíveis problemas. Então é isso que Neemias nos ensina. Neemias já chegou preparado ali naquela entrevista de emprego. Ele já estava pronto. Ele chegou para aquela entrevista de emprego sabendo exatamente o que ele queria. Sabendo onde ele queria chegar. Quais eram os seus recursos necessários. É um modelo mental. É como o autor diz, é como se nós estivéssemos constantemente conversando conosco mesmos. Isso não é coisa de louco não, gente. É uma necessidade. A gente está sempre conversando com a gente mesmo, lá dentro, fazendo perguntas para nós mesmos, nos inquirindo, duvidando de nós mesmos. É assim que tem que ser. E é isso que Neemias nos ensina. Se nós quisermos reconstruir então a nossa vida, se nós quisermos reconstruir o nosso casamento, antes que seja tarde demais, se nós quisermos reconstruir a vida com os nossos filhos, nós precisamos criar esse modelo mental de sempre nos antecipar aos problemas, de sermos proativos diante de possíveis tragédias lá na frente. Amém, gente? Mas isso requer dependência de Deus, como nós já falamos. Então, a dependência de Deus, o modelo mental, e agora, por fim, um terceiro elemento na vida de Neemias que nos ensina muito como nós podemos reconstruir a nossa vida, como nós podemos reconstruir a nossa carreira, os nossos sonhos e assim por diante. É o que nós chamamos de ação reflexiva. Ação reflexiva. É o terceiro elemento que vai nos ensinar, então, a reconstruir a nossa vida, que vai nos ajudar a criar o alicerce para nós nos reconstruirmos. Ação reflexiva. Ação reflexiva, gente, é simplesmente nós vivermos avaliando o nosso cotidiano, a nossa vida, constantemente. Constantemente. É interessante, veja aqui o versículo 11, o que é que diz do capítulo 2. Versículo 11. Olha o que é que Neemias diz. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. O que Neemias nos ensina mais uma vez, gente, é que a nossa vida ela precisa ser avaliada, revista, vista mais uma vez, refletida, trabalhada a todo instante. Nós não vamos ler, evidentemente, todo o livro de Neemias, eu estimulo você a fazer isso em casa. Mas não é apenas aqui no capítulo 2 que nós veremos isso. Essa ação reflexiva de Neemias, de olhar para o problema, de agir e depois parar para refletir se aquela ação foi boa ou não, e fazer mais uma vez e assim por diante. Ao longo de todo o livro, nós veremos que diante dos momentos difíceis que Neemias enfrentou, os oponentes para a construção da obra, os oponentes que não queriam que o povo de Deus fosse reconstruído, os seus inimigos que não queriam, aqueles que tinham inveja do povo de Deus, mesmo diante desses momentos difíceis, Neemias era o homem que conseguia parar serenamente e avaliar a sua própria ação. E aqui eu abro um outro parêntese para cada um de nós, gente. Para cada um de nós. Infelizmente, muitos de nós vivem nos extremos da vida. Nos extremos. Ou nós somos apressados demais para reconstruir a nossa vida, ou nós nos apressamos em excesso, sem refletir, sem avaliar, sem calcular. Então, às vezes, tomamos os pés pelas mãos,
não esperamos o que Deus está dizendo. Parece que a gente quer ir na frente de Deus. Isso é o que Ruth muitas vezes diz para mim. Quando eu entendo que alguma coisa está certa, quando na minha mente eu entendi que aquele plano é o melhor, eu já vou na frente e vou fazendo. Ela diz, calma, peraí. Você refletiu antes, você orou pelo menos. Eita, é mesmo, orar. Tinha que orar antes, né? Então a gente se surpreende com a nossa própria pressa. E como diz o ditado popular, o apressado às vezes come o quê, gente? Cru. O apressado come cru muitas vezes. Mas por outro lado, nós vivemos muitas vezes no outro extremo. O extremo da apatia, da inércia. O extremo de esperar que o mundo caia para que aí a gente comece a agir. Muitas vezes a gente vê isso, infelizmente, homens, olhem para mim, homens, na figura masculina dentro de casa. Parece que a mulher está dizendo assim, bora meu amor, vamos. Você não está vendo que a gente está diante de um problemaço? Você não está vendo que os nossos filhos estão estranhos? Você não está vendo que nós estamos perdendo os nossos filhos? Você não está vendo que você está diante de um possível desemprego? Você não vai fazer nada. Não, vamos esperar em Deus. Calma. Calma, mulher, você é muito avexada. Calma. Um comentarista diz que Neemias, ele tinha um misto de sensibilidade diante de Deus e de ação prática ao mesmo tempo. Isso é fantástico ver em Neemias. Nós lemos aqui no versículo, vou mais uma vez voltar ao versículo 4. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Neemias disse, olha, eu orei rapidamente aqui e pedi. Senhor, tu sabes que eu preciso dessa resposta. E agiu. É isso que eu preciso. Então o que nós precisamos aqui, gente, diante do desafio de Neemias, diante da vida de Neemias, é um equilíbrio. É o equilíbrio entre a pressa e a inércia, a apatia. Nós precisamos então saber agir de maneira equilibrada, mas ao mesmo tempo parar para analisar a nossa vida. Para avaliar a nossa caminhada. O Cláudio Carreiro estava nos dizendo aqui como nós temos dificuldade com o silêncio. Dificuldade com o silêncio. Como nós temos dificuldade de parar um pouco todo o barulho, toda a agitação da semana, parar em casa, ou seja onde for, para ouvir Deus falar ao nosso próprio coração. Eu vou me arriscar em falar algo aqui, gente. Eu vou me arriscar, mas eu vou dizer. Baseado no que muitos estudiosos de liderança, de coach dizem. A grande maioria das pessoas que perdem ou o seu casamento, ou a sua carreira, ou as suas finanças, ou chegam à falência, ou perdem tudo, são pessoas que não conseguem refletir sobre a própria vida. São pessoas que não conseguem parar em nenhum momento do dia, da semana, do mês, do ano, para avaliar a sua própria caminhada. Como eu estou indo? Será que eu estou indo certo? Será que eu estou apressado demais? Será que eu estou lento demais? Como é que eu estou indo? Não conseguem parar para avaliar a própria vida. E dão errado. Porque não tem como, gente. Nessa vida corrida que nós vivemos em São Paulo, nessa vida agitada do dia a dia, do cotidiano da cidade de São Paulo, não só em São Paulo, mas nas grandes cidades do mundo. Se nós não tomarmos cuidado, nós seremos engolidos, tragados. Nós seremos, na verdade, nós nos tornaremos cheios de nada. É um paradoxo, né? Nós estamos cheios, mas de nada. Nós estamos vazios, na verdade. Nós não temos estrutura, então, quando chega o momento do dia mau, como Salomão diz em Eclesiastes, o dia mau chega, onde nós vamos precisar enfrentar o problema, nós não temos estrutura para isso. Nós não temos estrutura emocional para isso. Porque a gente não consegue parar para avaliar o nosso casamento, nós não conseguimos parar para avaliar a criação dos nossos filhos, nós não conseguimos parar para avaliar a nossa vida financeira, nós não conseguimos parar para avaliar nossos estudos, a nossa carreira, porque a gente acha que não dá tempo. Isso é jogar tempo fora. E Neemias nos ensina exatamente o oposto. Se você quiser ter um alicerce firme, que vai sustentar a sua vida, que vai impulsionar a sua vida, para que você reconstrua qualquer área da sua vida, você precisa do silêncio. Você precisa da reflexão, da meditação,
na palavra de Deus. Você precisa da oração. Porque é aí que você vai conseguir ouvir de maneira muito clara a voz do Espírito Santo lá dentro de você. É aí que você vai perceber o que o Espírito está dizendo. O sopro do Espírito. Por isso que Jesus, gente, disse reiteradas vezes: ouça o Espírito. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Ação reflexiva, então. É isso que nós precisamos construir na nossa vida. Haja, faça. Se você tem certeza diante de Deus que esse é o melhor caminho para você reconstruir sua vida, vá, faça. Mas avalie depois com sua esposa. Avalie depois com sua família. Avalie depois com seus amigos. Avalie depois com seus pais. Avalie. Sente e avalie. Neemias vai chegar no final, então. Versículo 20, eu vou ler mais uma vez o capítulo 2. Neemias fecha com chave de ouro o capítulo 2, então, com um grito aqui de vitória. Neemias, então, está diante aqui dos seus opositores, daqueles que queriam parar a obra de reconstrução. Ele diz, então, eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Nós, os seus servos, nós aqui, nós vamos começar a reconstrução. Nós vamos sair daqui essa noite pela graça de Deus, gente. E nós vamos começar a reconstruir aqueles muros que estavam derrubados há anos. Nós vamos fazer isso, amém? Nós vamos sair daqui e vamos fazer isso. Nós aqui, a força do povo de Deus, a energia do Espírito Santo aqui presente em todos nós. Nós vamos sair daqui e vamos começar a reconstruir a nossa vida. O nosso casamento, a nossa vida profissional. Nós não podemos pensar de uma maneira que não seja de Neemias. Neemias pensava já dizendo: Deus nos dará a vitória. Ele vai nos dar, porque nós somos os seus servos. Ele diz então: começaremos a reconstrução, mas para vocês opositores, no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Esse é o exemplo que Neemias nos deixa. Um exemplo de alguém diante do opróbrio, diante de uma possível humilhação, diante de um grande desafio. Ele conseguiu, com a graça de Deus, criar um alicerce. Criar um alicerce que deu sustentação a ele, que deu energia não apenas a ele, mas a todo o povo de Deus. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar o grupo de louvor aqui com o maestro Rubinho. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero estimular mais uma vez você, nesse momento, a se colocar diante do Senhor, em oração. Nós vamos mais uma vez pedir que o Senhor nos desafie. Nós vamos mais uma vez pedir que Deus nos incomode de maneira santa, com muito temor e tremor. Eu não quero que você saia daqui apenas confortável, mas eu quero que você saia daqui essa noite também entendendo o que Deus quer fazer na sua vida. A possível reconstrução que Deus quer que você empreenda em qualquer área que seja da sua vida.